Guia de marketing para você, professor de música. Se esse tema te interessa, fica aqui coladinho no nosso podcast. E hoje aqui no podcast eu com o meu companheiro de sempre, Matheus Starling, parceiro, companheiro, esposo, sócio, tudo isso num só. E esse guia de marketing vai ser ele que vai desvendar para você. Então, se isso te interessa, fica ligadinho. Eu já quero te perguntar, você segue nosso canal? Se não, já segue aqui. E se você tiver alguém para compartilhar também, algum amigo seu que está aí perdido nessa carreira de professor de música, compartilha com esse amigo também. Esse é o Poderosa e ele é o nosso podcast que a gente fala para você, que é professor de música, trazendo dicas, trazendo desafios e mostrando para você que você não está sozinho, estamos caminhando juntos, tá? E eu não posso deixar, antes de começar, Matheus, de agradecer ao nosso patrocinador, que é a JMC Academy. É uma universidade lá na Austrália, da indústria criativa. Nessa universidade você pode fazer cursos como produção de música, engenharia de som, performance musical, design de games, animação. Você pode também fazer web design, né? Você pode fazer cinema, TV, vários cursos ligados na área criativa. A gente tem também o nosso Instagram, JMC Academy Brasil. Gente, se você tem uma dúvida de como emigrar para a Austrália através da universidade, quais são os custos reais, manda um direct lá no nosso Instagram, que a gente vai te responder com todo carinho e paciência, tá bom? Então, esse tema é maravilhoso, um guia prático de marketing para o professor de música. E a gente vai começar esse guia prático, Matheus, com o número 1, defina o seu aluno ideal. Isso é um ponto nevrálgico. Nevrálgico. A gente já falou tanto aqui, se você não segue a gente, você vai ouvir pela primeira vez. Mas se você já segue, a gente vai falar de novo. O que acontece? Nós vivemos na era dos nichos. Antes, era muito comum o professor dar aula para qualquer tipo de aluno que chega, como se fosse uma escola de música. Chega o cara que quer aprender ukulele, quer aprender violão, quer aprender baixo, quer aprender música de igreja, música de churrasco, sertanejo. O professor ele meio que é o pacotão completo, que é cara que vier eu tô pegando. Sim. Só que nós não vivemos mais nesse momento. Se você não define um aluno especificamente que você quer trabalhar, você não cresce. Sim. Então a internet, ela te proporcionou alcançar o mundo todo. Tá? Vamos falar aqui de Brasil, alcançar o Brasil inteiro na língua portuguesa. Inclusive a gente tem aluno de Moçambique, Cabo Verde, Portugal, dos Estados Unidos também. Então assim, quando você define o seu aluno ideal, o que vai acontecer? Você vai estar falando especificamente para um tipo de aluno, que é aquele cara que quer tocar guitarra jazz, que é o cara que quer tocar bateria na igreja, gospel shops, é o cara que quer tocar riff de metal na guitarra. Quando você fecha a sua comunicação e você começa a criar conteúdo para esse aluno, você fala grosso, você cresce nichado com uma comunidade forte. Então o cara que ele está tendo aquele comportamento de 15, 20, 30, 40 anos atrás, que é pacotão completo, qualquer coisa eu estou pegando, ele está tentando trazer isso para a mídia social, para o Instagram, e não cresce. Consegue. Porque é o cara que tem interesse numa coisa, não tem na outra, a base dele fica suja, não cresce, não cria comunidade. Mas e se o cara, ele sozinho dá aula de vários instrumentos? Então, no Instagram, ele vai precisar tomar um rumo, né? Vai Então, ter que assim, definir para quem quer dar na aula. carreira dele, ele pode dar aula para vários instrumentos, mas para falar no Instagram com esse público, ele tem que falar de um instrumento específico. O que vai acontecer é que ele pode continuar, né, no meio dele, com a câmera desligada, fora do Instagram, continuar pegando todo tipo de aluno que chega. Inclusive, é muito comum quando você está trabalhando com o seu aluno ideal, ver os efeitos colaterais que a gente chama, né? Eu, por exemplo, falo especificamente para a Starling Academy, que é o público que quer estudar mais a fundo, de maneira mais sofisticada, mas tem pessoas que eu tenho violão, tal. Então, eu posso escolher sem um caminho ele para a escola física, sem um caminho ele para uma outra pessoa. Se eu desse aula particular, eu escolheria se eu daria aula para ele ou não. Sim. Mas quando você tem essa comunicação forte, focada no seu aluno ideal, você se fortalece, você se torna conhecido por falar de um tema.
Então, assim você consegue crescer, E ser você forma procurado uma por aquele comunidade tema. por aquele tema. Então, qual que é a questão? Como eu defino meu aluno ideal? As pessoas perguntam, você escolhe. Ninguém vai chegar para você e vai fazer um jogo de cartas. Não é assim que funciona, gente. Com quem você quer trabalhar? Né? Você quer trabalhar. Você, por exemplo, é um músico que toca na igreja. Cara, eu toco guitarra na igreja, o repertório que eu sei é o da igreja. Eu Uhum. tiro solos, a minha vida inteira eu toquei na igreja. Eu sei esse repertório, eu sei o timbre, eu toco worship, sei que tem que usar ambiência nos pedais. Então você vai trabalhar possivelmente com esse público. Então a sua comunicação, o conteúdo que você vai gerar vai ser para essa galera. Não vai ter do nada um vídeo seu tocando, por exemplo, Metallica. Por mais que você seja guitarrista, que você tenha um pedal de drive, Mas se o você quer falar público com é aquele diferente. público da igreja, você vai falar de coisas voltadas para a igreja. Ou seja, Exatamente. não é o público que escolhe você, é você que escolhe o público. É exatamente isso, né? Tem pessoas que lá atrás surgiram e eram mais amplas e elas perceberam que ao longo do tempo elas tiveram que se adaptar. Isso acontece muito com podcast. Chegou uma época, todo mundo começou a fazer podcast amplo. O que começou a acontecer? Os podcasts começaram a nichar. Nosso podcast é específico, gente. A gente Nós fala para somos aqui professores de música que querem empreender. só. Ele não quer Só. professor, a gente não fala nem para professor de música que quer Que é fazer concurso CLT, público, ou que quer fazer concurso público. A gente né? não fala. Nosso foco não é. Nós não falamos para professores. São só professores de música que querem empreender. Então, dentro do nicho, a gente se fortalece. Tá? Tem que pensar a mesma coisa dentro aí do que você quer fazer. Defina o seu aluno ideal. Se você não define, todo o resto da sua estratégia vai sendo minada. Entendi. Lá na formação, tem uma aula sobre isso? Fala um pouquinho. Isso aí tem logo no segundo módulo. O primeiro módulo é mentalidade, hábitos, é aquele jogo que você tem que vencer aqui dentro. Ok. Módulo 2, a gente já começa a trabalhar aluno ideal, porque a gente entende que se você não faz isso bem feito, não define bem, tudo que você começa a criar conteúdo começa a ruir. Você traz público errado, depois é difícil você mudar. Então, né? Quero aproveitar, gente, para falar para você que está aqui, né, assistindo. Se você tem interesse em conhecer a nossa formação, é uma formação 360, eles pegam em todas as áreas como professor de música e empreendedor. A gente fala de mentalidade, a gente fala de marketing, a gente fala de gestão, a gente fala de vendas. Gravação de curso online. Tudo. 360, todas as áreas para você empreender. Tem na descrição então, aqui, tem na descrição, você preenche esse formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? E número 2, Matheus, você falou que o guia do marketing, então, número 1, definiu o aluno ideal, e o número 2, gere valor. Afinidade gera reciprocidade. Reciprocidade gera venda. Isso. O que acontece é, a mídia social, principalmente o Instagram, YouTube, pode ser TikTok, vamos falar de Instagram, porque Instagram é o lugar mais fácil de você vender, você ter proximidade do seu público. Né? Às vezes o cara entende, beleza, eu tenho que ter uma conta no Instagram, mas eu faço o quê? Você vai gerar todo dia conteúdo para esse teu aluno ideal. Então, o seu aluno ideal, ele conteúdo bom, né? Conteúdo bom. Não tem que ser aquela coisa, vou falar aqui mais ou menos escondido, não, gente. É conteúdo bom. Conteúdo de qualidade. Vai entregar tudo que você sabe. Exato. Tem aquela questão, né? Mas se eu entregar tudo que eu sei e a pessoa vai querer fazer aula comigo, vai. Porque tudo que você já sabe já tem na internet. Todo o conteúdo, gente, já está disponível. Já está disponível. As pessoas vão aprender contigo ou com o teu concorrente, tá? Então tem o primeiro ponto, você gera conteúdo baseado o quê? Esse teu aluno que quer tocar na igreja, que quer tocar metal, que quer tocar no pub, ele tem dificuldades similares. Então o público tem dores específicas. Então o cara que quer aprender a tocar na igreja guitarra, ele vai ter dificuldade para as básicas, que pestana, difícil fazer. Mas daqui a pouco ele começa a ter caminhos específicos. Por exemplo, como saber timbrar as ambiências. Pedal de chorus, pedal de delay. Aí a pessoa faz um conteúdo sobre isso. Exatamente. E entrega para ele. Então, até mesmo dentro dessa escolha que você faz, que é, por exemplo, botar o cara que quer tocar na igreja, você pode escolher trabalhar com níveis diferentes. Você pode ser o cara que está fazendo o teu aluno sair do zero até a equipe de louvor. Você não está pegando o cara que já toca na equipe de louvor e que quer viver de música, por exemplo, quer viver, acompanhar artistas meio gospel. Entendi. Então você está trabalhando com um cara mais iniciante. Então, quando você define o aluno ideal,
Você também precisa definir para qual nível de aluno você está fazendo. Quando você começa a perceber que você precisa ser mais específico, você percebe que fica muito mais fácil criar conteúdo. Porque é óbvio que o cara que quer tocar na igreja, quer tocar guitarra na igreja, ele não toca nada, ele tem alguns tipos de dificuldades completamente diferentes do cara que já está tocando lá, ou do cara que quer tocar num pub. Então você vai criar o conteúdo para ajudar esse cara a sair do zero e tá lá na equipe de louvor. Gente, imagina o seguinte, quando você vai num supermercado desses grandes, né? Isso, Matheus adora. Aí tem aquela amostra grátis, daquela comida gostosa. Aí o cara tá ali fazendo, sei lá, um filé mignon, molho madeira. Aí você tá lá na filinha, tá comendo. Aí, pô, você vai ver que a fila tá maior, você já troca o potinho e come de novo. Você vai estar dando para o seu cliente um filé mignon. É a comida de verdade, é aquilo que vai agregar. Você vai dar tanto que você vai gerar nele a reciprocidade. Ele vai comprar do seu conteúdo. Que se de forma gratuita ele recebeu tanto, imagina de forma paga. Você tem que Então, a gerar. pessoa tem que ter esse entendimento. Às vezes ela acha que ela tá dando, não tá recebendo nada de volta. Não, ela tá gerando uma reciprocidade naquela pessoa que vai, num dado momento, você oferecendo um produto certo, ela vai comprar de você. Sim. E por mais que essa pessoa nunca compre de você, essa pessoa ela vai se tornar parte da sua comunidade. Então você não está aqui sozinho, né? Você depende que pessoas recomendem o seu conteúdo. Como você cresce? Você cresce com pessoas compartilhando o seu conteúdo. Então, assim, o cara que curte você pega o seu vídeo e compartilha com 5 amigos dele. São 5 pessoas novas que vão estar conhecendo você. Então, por mais que esse cara não pense, não está comprando, não me interessa. Não, não é isso. O cara não está comprando, mas ele está fortalecendo o movimento, a comunidade, está te ajudando a crescer, tá? Então, a sua base, ela te fortalece de várias maneiras. Colaborando, comentando, compartilhando, comprando, torcendo por você, né? Sim. O que mais que a gente tem aí agora? Gente, o próximo aqui, esse lance que eu falei aí do melhor conteúdo, né, de você dar o filé mignon, estava lembrando de você nos mercados lá nos Estados Unidos, né? Lembra daquele mercado que a gente ia, Costco? Toda esquininha tinha amostra grátis, né? Nossa, Matheus, a gente ia Almoçava lá, né? exatamente. Almoçava lá. Na hora do almoço, dinheiro apertadão. Pô, o Matheus entrava em todas as filinhas ali, aí às vezes as crianças não queriam, ele pedia para todo mundo e comia das crianças. Você ainda, o macete era assim, você comia e já falava assim, uau, Nossa, uau. no Can I final repeat? você compra. Posso repetir? É, e lá não tem isso, né? Ninguém te dá um monte, lá não tem essa. Que aqui no Brasil você vai no mercado, você anda na fila a segunda vez, a mulher te olha de cara feia, né? Lá não, lá não. O terceiro que a gente colocou aqui, terceiro do guia é: ofereça um produto ou um serviço focado no seu aluno ideal. Exatamente isso que você falou. O cara Então. que quer aprender música da igreja, você vai oferecer um curso voltado para quem quer aprender a tocar no louvor, né? Por que acontece, né? As pessoas querem lançar um curso. E aí falar das dores, Aí o cara fica assim pensando, o que eu faço o meu curso? Você faz o curso baseado na dor mais clara do seu público. Então, assim, eu também falo o seguinte, se você não conseguiu entender qual é a dor mais clara do seu público, você pode fazer o seguinte, cara, pega os 3 ou 6 primeiros meses da sua aula, transforma isso num curso. Então, o que acontece? Para todo mundo que quer fazer aula contigo, mas não tem grana para pagar aula particular, seja presencial ou online, você tem, cara, eu tenho aqui os 3, 6 primeiros meses das minhas aulas, você vai pagar 10, 15, 20 vezes menos. Então, assim, não tem desculpa de você não ter a grana, né? Aí essa já é uma esteira de produtos, né? Um produto mais caro e outros menorzinhos. Né? De qualquer forma, você vai vender para aquela pessoa. Eu digo o seguinte, existe muita dúvida do primeiro produto que a pessoa precisa fazer. Sim. Por isso que você precisa estar muito atento à dor da galera. Exato, a gente até botou aqui, ó, foque na dor. Aonde ele quer chegar com a música, quais são os objetivos que ele quer atingir, quais são as dificuldades que ele enfrenta. O que acontece? A gente fala 2 palavrinhas que são muito comuns, né? É dor e sonho. Quando a gente fala dor barra problema, né? Qual que é o não é problema uma dor aqui no peito, uma dor no pé. É a dor seguinte, cara, qual a dificuldade? Qual que é a sua dificuldade para começar a fazer os acordes? Pô, minha dificuldade é que minha pestana não sai.
Uhum. Então você pode, por exemplo, criar um produto, Só ensinando como fazer a não, pestana. aprenda a tocar 100 músicas sem usar pestana. Entendeu? Pode É. ser um produto, o cara conseguir. Por exemplo, a dor do cara da igreja pode ser saber usar o capotraste, né? Que é aquele instrumentozinho, Sim. que você pega e põe Tanto assim. capotraste. Ué, tem Curso. curso disso. Eu nunca vi, mas deve ter curso tocando com capotraste, né? Sim. Ou então o sonho do seu avatar, né? Do seu aluno ideal. Por exemplo, se você é um baterista que você usa gospel chops, tem aquele tipo de virada muito específica, você pode fazer um curso Virada gospel. ensinando 40 as melhores viradas, os melhores gospel shops, né? Você pode fazer um produto baseado nisso. Eu, por exemplo, tenho um curso chamado Fraseado de Trabalho, que é só sobre frases. Frases. Já vendeu mais de, sei lá, 500, 600, nem sei, pode ter vendido mais de 1.000, né? Talvez vendeu mais de 1.000 aí. Que é um produto de R$ 97, que eu só ensino fraseado de Fusion. Aplicáveis em vários estilos, né? Que é uma metodologia que eu tenho 30x3. Ele aprende a frase e transforma uma frase em mais 3 frases. A ideia do curso é essa. Então, gente, Então é perceber o que a galera quer, né? O que a galera sonha. isso é muito interessante. Anota isso aí. Perceber os sonhos do seu aluno, né? Do seu cliente ideal. Anotar esses sonhos para quando você estiver gerando conteúdo, você tá falando sobre esses sonhos. E também para você focar nessas dores, ó. Aonde ele quer chegar com a música, quais são os objetivos dele com a música, o que ele quer atingir e quais são as dificuldades que ele enfrenta. Essas 3 perguntas chaves é assim um segredo para você conhecer o seu aluno e criar um conteúdo que vai agradar esse seu futuro cliente. Eu acho que tem 2 coisas importantes aqui. Você precisa usar o Instagram para perguntar mais para a sua audiência qual a dificuldade dela. Sim. Galera, o que vocês estão com mais Tipo dificuldade? na caixinha de Nisso, perguntas. caixinha, enquete. Vocês gostariam de ver conteúdo sobre isso, isso ou isso? Ou isso ou aquilo? Manda sua pergunta, como eu posso te ajudar? Você também vai sentir isso através do conteúdo que você está produzindo. Qual o conteúdo que ganha mais tração, tem mais visualização, tem mais comentário, tem mais compartilhamento? O que a galera pede mais para você fazer? É muito comum nos vídeos que eu faço, nas postagens, a galera fala, você poderia também fazer um conteúdo sobre isso. E quando você cria conteúdo, já acontece algo mágico, que é, isso te ajuda a refinar o seu produto. Você já está ali no dia a dia criando produtos que podem ser a base para a construção do seu método, do seu curso. Né? Você já está tanto tempo ali trabalhando em produzir um conteúdo específico, que quando você gravar o teu curso, você já tem toda a expertise para fazer isso, já tem o conteúdo, você já está falando tranquilamente sobre o assunto. Então, gente, a gente falou para vocês aí sobre um guia, né, prático de marketing de professores de música. Primeiro, definir seu aluno ideal. O segundo, gerar valor para esse aluno ideal. O terceiro, oferecer um produto ou um serviço focado nesse aluno ideal. E aí, a gente falou sobre as dores, sobre os sonhos dentro desse produto, né? Quando você for fazer esse produto, para você saber sobre dor e sonho e criar algo que vai resolver ou a dor ou o sonho desse seu cliente ideal. E aí, hoje, pensando aqui, a gente anotou, porque eu quero uma interação de vocês a respeito dos vídeos. Que nota que você daria para o seu marketing hoje, de 0 a 10? Escreve para a gente nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade de tudo isso aqui que a gente falou? O que é aquilo que você não faz e nem imagina como começar? Escreve nos comentários que a gente vai te responder lá. E espero que o nosso podcast, o nosso conteúdo esteja ajudando vocês, tá? É isso. Obrigado, parceiro de podcast, foi uma bênção. Obrigada a você pela sua audiência. Se não está inscrito, se inscreve. Se você achou que foi importante, compartilha também com algum outro professor que não conhece nosso canal ainda. Que Deus te abençoe e te vejo semana que vem. Tchau!